Bom dia, meus amores! Bom dia, turminha querida! Vamos começar mais uma manhã de atividade? Estou morrendo de saudade de cada um de vocês, mas, como sempre digo, ainda não é o momento de nos encontrarmos, mas esse dia vai chegar. Então, antes de anunciar nossa atividade, de explicar nossa tarefinha de hoje, vamos agradecer, vamos pedir, não é, fazer os pedidos que nós temos aqui guardadinho no nosso coração e, sobretudo, né, turminha, agradecer pelas bênçãos alcançadas, tá bom? Então, que cada um de vocês, que a mamãe e o papai, que todos nós tenhamos saúde, sabedoria, né? E que não nos falte nada, tá bom? Também vamos pedir a Papai do Céu que abençoe as pessoas doentes, não é? Seus familiares, para que tudo se resolva. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Papai do Céu, que o anjinho da guarda sempre te guie, tá bom? Então vamos começar mais essa manhã com atividades? Vem comigo que eu já vou orientar. Pois então, meus amores, vamos pegar nosso envelope mais uma vez. Falta pouco para a gente terminar, hein? Dessa vez, vamos pegar a atividade de matemática. Vamos somar, vamos subtrair, vamos fazer sequência numérica. Uma atividade bem bacaninha que eu acho que vocês vão gostar. A Pro elaborou com todo carinho, tá certo? Então, já tirei aqui minha atividade. Deixo o envelopezinho guardado, tá bom? Então, vamos lá para a nossa rotina de hoje. Primeira coisa que nós vamos fazer é o que, turminha? Isso mesmo, o nosso cabeçalho. Pois então, aqui o seu nome completo, tá bom? Nome da Pro, essa pessoa que vos fala, Pro Laís. Data de hoje, dia 18 de junho, 18/6. Aqui nós já temos o ano de 2020, tá certo? E agora, acompanhe com a Pro a leitura da atividade, tá certo? Em toda atividade, a Pro coloca uma frase para reflexão, para a gente pensar, tá bom? Então, vamos lá. Nossa primeira frase aqui é: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos, como o amor que eu tenho por vocês. A gente não enxerga, mas a gente sente. Então, as coisas essenciais, os nossos valores, não são visíveis a olhos, né? Mas são sentidos, tá bom? Então, a Pro já fez aqui a leitura da nossa frase. Então, vamos lá para a nossa atividade diagnóstica de matemática da nossa primeira unidade? Vem comigo. Então, vamos lá. Nessa primeira página, nós só vamos ter a questão número 1. Tá certo, meus amores? E a Pro vai explicar essa questão agorinha para vocês. Combinado? Deixa eu ajeitar aqui a cadeira. Então, vamos lá. Número 1. Veja quanta variedade de frutas o seu Zeca tem em sua barraca. Nós temos aqui a barraquinha de frutas do senhor Zeca. Bom, você irá formar e resolver adições, ou seja, continhas de mais, de acrescentar quantidades, a partir da quantidade de frutas abaixo. Vamos lá? O que é que nós vamos fazer primeiro, turminha? Nós vamos observar as frutas que o senhor Zeca tem aqui na barraca. Ele tem abacaxi, ele tem mamão, ele tem pera, ele tem caju e ele tem melão. Vocês observaram que aqui embaixo de cada grupo de frutas tem um quadrinho, né? Tem um espaço. Nesse espaço a gente vai escrever a quantidade de frutas que o senhor Zeca tem em sua barraca.
A Pró vai responder aqui essa parte com caneta para vocês visualizarem melhor. Mas de caneta vocês só vão preencher o cabeçalho. O restante da nossa atividade é de lápis, tá bom? Então vamos lá. Vamos contar com a Pró a quantidade de abacaxis? Então vamos lá. 1, 2, 3. Nós temos aí 3 abacaxis. Vou escrever o número 3. Olha só, já escrevi aqui a quantidade de abacaxis que nós temos. Agora nós vamos ver quantos mamões temos aí na barraca do Senhor Zeca. Então vem comigo. 1, 2, 3, 4. 4 mamões. Vamos escrever aqui. Não é o nome, é o algarismo, tá bom, turminha? Agora nós vamos para a seção de peras. Vamos ver quantas peras ainda tem na barraca? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui o Senhor Zeca tem 9 peras. Coloquei. Vamos contar agora quantos cajus nós temos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cajus. Coloca o número 7 aqui embaixo dessas frutinhas do caju. Frutinha rica em vitamina C. E por último, nós temos aqui os melões. Vamos contar quantos melões o Senhor Zeca ainda tem na barraca? 1, 2, 3, 4, 5. Então, turminha, nós já contamos quantas frutas o Senhor Zeca tem em sua barraca. 3 abacaxis, 4 mamões, 9 peras, 7 cajus e 5 melões. Tá bom? Cadê a adição? Cadê a continha de mais? É a partir do registro da quantidade de frutas que nós vamos fazer a adição. Aqui nós vamos fazer somando a quantidade de frutas que nós temos aqui na barraquinha do Senhor Zeca. Por exemplo, aqui é a primeira situação. Abacaxi mais caju. Nós vamos somar a quantidade de abacaxis mais a quantidade de cajus. Quantos abacaxis nós temos? 3. 3 abacaxis mais quantos cajus? 7 cajus. Então, nós vamos escrever aqui a adição. 3 abacaxis, eu vou trocar o nome abacaxi pela quantidade que ele tem. 3 abacaxis mais quantos cajus nós temos mesmo? 7. Então, eu vou somar 3 abacaxis mais 7 cajus. Já fiz aqui minha adição. Agora, eu vou calcular, eu vou contar quantos são 3 abacaxis mais 7 cajus. Já tenho 3 na cabecinha, 3 mentalizado, acrescento 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 3 abacaxis mais 7 cajus é igual a 10. Estão vendo só? A gente troca o nome das frutas pelas quantidades e faz a adição. E aumenta, né? A gente soma, a gente acrescenta. Tá bom? Eu vou fazer aqui o número 2, a segunda continha, mas o restante é com vocês. Sempre vão precisar aqui consultar a tabelinha da quantidade de frutas do Senhor Zeca. Tá certo? Então, vamos lá. Na segunda situação, nós temos melão mais mamão. Quantos melões
o senhor Zeca tem aqui? Olha os melões aqui. O senhor Zeca tem 5. Então, eu vou somar 5 melões. Vou escrever aqui o número 5. E o sinalzinho de mais, que parece uma cruzinha. 5 mais. Agora, eu vou contar. Vou verificar quantos mamões nós temos aqui na barraquinha. São 5 melões mais 4 mamões. Então, como é que vai ficar a nossa continha? 5 mais 4. Vamos somar aí, acrescentar a quantidade de melões e mamões. Ou seja, 5 mais 4. Estão entendendo por que primeiro tem que registrar quantas frutas em cada barraquinha? Porque depois vocês vão somar a quantidade de uma fruta com a outra. E tem que colocar o cálculo, viu, gente? E não é só a resposta, não. É necessário colocar a adição. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 5 melões mais 4 mamões. 5 mentalizado. 4 dedinhos da mão. 5, 6, 7, 8, 9. Então, nessa segunda situação, nós temos aí 9 frutinhas. Tá bom? Não deixem de escrever a continha, o cálculo, viu? É só consultar a quantidade de uma fruta e somar mais a outra, tá bom? Então, aqui o restante é com vocês. Finalizada a questão 1, meus amores, vocês vão pegar a pontinha aqui e vamos para o verso. Tcharam! Olha só quem nós temos aqui. Questão número 2 e a número 3, mas a prova vai por partes, tá bom? Na questão número 2, turminha, nós vamos ter aqui 4 grupinhos de números. Primeiro grupinho, segundo grupinho, terceiro grupinho, quarto grupinho. Olha só o que pede aqui a questão 2. Organize os números de cada grupinho em ordem decrescente, isto é, do maior para o menor. Decrescente é o contrário de crescer. Uma coisa que decresce, ela vai fazer o quê? Diminuir. Então, em cada grupinho, meus amores, nós vamos organizar os números do maior para o menor, como se eles estivessem encolhendo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a primeira situação com vocês, tá bom? Nós temos aí, no primeiro grupinho, 45, 80, 77, 23 e 19. E aí, qual desses 5 números aqui do primeiro grupinho é o maior? É o 45, é o 80, é o 77, é o 23 ou o 19? Eu tenho certeza que você daí já sabe. Nós vamos começar pelo maior número, que nessa sequência aqui é quem? Nosso amigo 80. Então, eu vou lá e escrevo 80 na primeira nuvenzinha, tá bom? Já que nós vamos organizar esses números em ordem decrescente, do maior para o menor. Já coloquei o número 80. Para não me confundir, o que é que eu posso fazer? Passar um trocinho em cima do número que eu já fiz. Já sei que o 80 eu já coloquei. Depois do 80, quem é o segundo maior número desse grupo? Isso mesmo, é o 77. Então, eu vou lá e escrevo 77 aqui na nuvenzinha. Estão vendo que os números começaram a diminuir? Eu estava no 80 e já coloquei aqui o 77, tá bom? Então, do mesmo jeito, eu faço um risquinho aqui no 77 para indicar que eu já usei esse número. Nós só temos 3 números aqui nesse grupinho agora, tá bom? Que são 45, 23 e 19. Desses 3 números, qual é o que mais se aproxima do 77? A Pro já deu aqui a resposta, né? É o 45. Logo depois do 77, eu coloco o 45. Estão observando, meus amores, como os números estão diminuindo, seguindo a ordem decrescente?
É como se a gente estivesse descendo uma escada. Sempre vai diminuindo, né? Prontinho. Aí também faço um risquinho no 45, para não confundir, para indicar que aquele número já foi escrito. E agora nós temos o 23 e o 19. Quem é que vem agora? Isso mesmo, o 23. Viram só como a gente diminuiu? Vou riscar aqui o 23. E nesse grupinho nós finalizamos com o nosso amiguinho 19. Nesse primeiro grupinho, o 19 é o número de menor valor. Tá certo? Tcharam! Terminei o primeiro grupinho. Olha só como ficou a ordem decrescente desses 5 números. Nós temos aqui 80, 77, 45, 23 e 19. Os números só diminuíram. Então, é isso que vocês vão fazer nesses outros 3 grupinhos. Organizar os 5 números de cada um, seguindo a ordem decrescente, do maior até chegar no menor. Combinado? Então, nós temos aqui a explicação da questão 2. Mas ainda temos atividade aqui nessa página. Vem comigo, que também é um assunto que nós trabalhamos, turminha. Os números vizinhos. Os números, assim como a gente, não gostam de ficar sozinhos, não. Tá bom? Eles gostam de ter ao lado, dos dois lados, uma companhia. Tá bom? Então, aqui na questão número 3, olha só o que é proposto para você fazer aí da sua casa. Tá bom? Então, vamos lá. Chamamos de antecessor, olha que palavrinha a gente já conhece, antecessor e sucessor, os números vizinhos. Os números que vêm antes e depois de outro número. Ou seja, antecessor é o número que antecede, que vem antes. E sucessor é o número que vem depois. Por exemplo, eu tenho os números 1, 2, 3. O 2 está no meio. O antecessor de 2 é o 1. Por que é o 1? Porque o 1 vem antes do 2. E o sucessor do 2 é o 3. Porque o 3 vem logo depois do 2. Tá certo? Então, aqui nessa questão, turminha, vocês vão completar as bexigas com os números vizinhos. Com o antecessor, quem vem antes, e com o sucessor, que vem depois. Por exemplo, eu tenho aqui o número 18. Antes do 18, eu tenho um númerozinho menor que ele, claro, né? Quem é que vem antes do 18? É o 17. Eu ouvi daí. Isso mesmo, é o 17. Eu ouvi daqui o que você falou daí de sua casa. Então, aqui na bexiga, na frente do 18, eu vou colocar o 17. Porque o antecessor de um número é um número menor que ele, né, turminha? Então, vamos lá. Coloquei aqui o 17. E o sucessor, ou seja, quem vem logo depois do 18, quem vem imediatamente depois do 18 é quem? É quem, turminha? Isso mesmo, o 19. Vou colocar aqui o 19. Tá certo? Então, nessa situação, a Pro já colocou o antecessor e o sucessor do 18, seus números vizinhos. Então, aqui vocês terão que colocar os números vizinhos do 76, 54, 41, 35, 13, 99, 65, 10, 87, 22 e 30. Vocês vão colocar quem vem antes e quem vem depois dos números que a Pro acabou de falar, tá certo? Chamados de números vizinhos. Finalizada aqui questão 2, questão 3, meus amores, nós vamos virar a página. Caça-palavras, que coisa boa! Olha só, turminha, aqui nós temos aqui números que são terminados em 10. Ou em 10 não, perdão, em 0, né? Começando a partir do 10. Nós temos aqui o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70,
o 80, o 90 e o 100. O que é que vocês vão fazer? O nome de cada um desses números está aqui, ó, escondidinho no nosso caça-palavras. Vocês vão procurar o nome de cada número, circular e escrever aqui ao lado do número, tá bom? Sabemos que podemos representar os números em algarismos, dessa forma, e em letras, que é a forma que a gente escreve o nome deles, tá bom? Então, eu vou procurar aqui o nome de um número para vocês verem como é que a gente vai fazer, combinado? Então, vamos lá. Logo de cara, achei aqui o 50. 50 é da família do 5, está relacionado ao 5. Logo, 50, assim como 5, se escreve com C. Olha aqui. Turminha, vocês podem circular de lápis colorido, viu? 50. Eu circulei aqui de canetinha, acho que tá dando para vocês verem. Vou procurar o número 50 e vou escrever esse nome aqui ao lado do 50. Tá bom? Podem utilizar uma cor de lápis de cor para cada número. Combinado? 50. Tá vendo? Encontrei, circulei, escrevi o nome do número aqui. Tá bom? Lembrando, a Pro tá fazendo de caneta só para vocês visualizarem melhor. Mas aí, em sua casa, você vai fazer de lápis. Tá bom? Então, depois que vocês circularem todos os nomes dos números e escreverem o nome aqui de cada lado, vocês vão para a próxima questão, que é a questão 5. E na questão 5, nós também vamos fazer a escrita por extenso dos números. O que é fazer escrita por extenso, Pro? Escrever como se chama cada número, o nome do número, tá bom? A gente vai representar os números em letras, tá bom? Eu vou ler aqui o enunciado do número 5 para a gente finalizar essa parte aqui, tá bom? Número 5. Os números podem ser representados com algarismos e letras. Algarismos são símbolos numéricos, né, turminha? Represente os números a seguir, fazendo a escrita por extenso de cada um deles. O que é a escrita por extenso? Vou repetir. Escrever o número usando letras. Escrever o nome de cada número. Então, logo de cara aqui, vocês vão ver o 52. Eu posso até observar aqui a escrita do 50 e escrever aqui. Então, aqui na letra A, eu vou escrever o nome do nosso número. 52. Lembrando, turminha, existe um espaço entre uma palavrinha e outra, tá certo? Não se esqueçam disso. Prontinho, representei o número 52 usando letras. Escrevi aqui, 52. Escrevi o nome desse número. Então, vocês também vão escrever aí o nome dos números. 13, 25, olha o som, nós vamos ter o IN, viu? Então, temos aqui 25, lembrem do espaçamento. Temos aí 76, 11, olha o som ON, não vai ser o M depois do O, porque o M a gente só escreve na frente do P e do B. ON, ON. Letra F, nós temos aí 43, olha o EN. Como é que vai ser esse EN? Não é com tio nem com M não, tá bom? E na letra G, para finalizar aí a escrita em extenso dos números, por extenso, nós temos aí 36. No 30, a gente tem a mesma situação do 20, do IN, tá certo? Então, não esqueçam de dar o espaçamento entre uma palavrinha, entre uma palavrinha e outra, tá bom? Então, finalizamos aí as questões 4 e 5. Pega a pontinha da avaliação. Nós vamos para o verso, que vai ser uma atividade bem gostosinha de fazer, que eu sei que vocês adoram. Sequência numérica, meus amores. Vocês vão completar esse grupinho aqui com os números faltosos, que é a sequência dos números 1 ao 100. Alguns números já foram escritos, mas os que estão faltando vocês vão fazer,
tá bom? Vão completar. Depois que vocês completarem aí essa tabelinha, que da questão 6, vocês vão fazer o que é proposto aqui, tá bom? Primeiro tem que completar a tabelinha com os números faltosos. Em seguida, vocês vão fazer o seguinte: pinte com lápis de cor laranja os números terminados em 0. Então, todos os números terminados em 0, os que já estão aqui digitadinhos e os que vocês preencherem, vocês vão pintar de lápis de cor laranja, tá bom? Depois, vocês vão circular o número que representa a sua idade. Por exemplo, se a Pró fosse circular o número que representa a idade dela, eu ia circular o 33. Aí, vocês vão circular aí com qualquer lápis a idade de vocês, o número que representa a idade de vocês, que eu sei que vocês, inclusive, são mais velhos que eu, tá bom? Não adianta disfarçar, eu sei que vocês são mais velhos que a Pró, tá? Brincadeira. Depois, vocês vão pintar com lápis azul os números terminados em 5. Todos os números que terminam em 5, vocês vão pintar de lápis azul, tá certo? E por último, vocês vão pintar com lápis verde a família do número 90. A familhinha do número 90, vocês irão pintar de lápis verde. Mas tudo isso aqui só dá para fazer, turminha, depois que vocês completarem a tabelinha, tá certo? Então, nessa página aqui, nós só temos a questão 6, que é a questão da sequência numérica. Finalizada a questão 6, nós vamos para a próxima página, para as questões 7 e 8. Tcharam! Aqui a Pró tem agora uma pegadinha. Vocês têm que prestar atenção aqui nas dicas, porque se errar o primeiro algarismo aqui, vai errar todo o caminhozinho que a Joaninha precisa fazer para chegar ao Jardim das Lindas Flores, tá bom? Vou começar aqui. Questão 7. Dona Joaninha, essa gracinha aqui, quer muito chegar até o jardim, mas para isso é preciso resolver as operações da trilha, os cálculos da trilha, do caminho. Vamos ajudá-lo? Vamos ajudá-la, perdão. Então, para que a Joaninha consiga chegar ao desejado jardim, nós vamos precisar realizar esses cálculos aqui, que vai envolver mais, que é a adição, e vai envolver subtração. Em algum caminho aqui, em algumas partes do caminho, vocês vão precisar somar e em outras diminuir. Por exemplo, eu tenho aqui 5 mais 3, mais é acrescentar. 5 mais 3, 5 mentalizado na cabecinha, 3 nas mãos. 5, 6, 7, 8. Então, já sei que minha bolinha aqui, ó, a primeira bolinha em branco, eu vou colocar o número 8, já que 5 mais 3 são 8. Tá vendo? Agora, essa bolinha está apontando para outra seta. Só que agora vai ser de menos. 8 menos 2. Eu tinha 8 bombons. Comi 2. Me sobraram 6. Então, 8 menos 2 é igual a 6. Então, turminha, aqui na trilha, cada situação resolvida puxa a outra. Aqui nós vamos ter mais uma subtração. 6 menos 1. A Pró tinha 6 canetinhas, perdeu uma. Sobraram quantas? 5. Mas agora eu vou parar por aqui, que agora é com vocês, tá bom? Então, cheguei aqui no 5, já que 6 menos 1 é 5. Agora, nós vamos ter uma situação de adição. 5 mais 5, aí vocês colocam aqui, tá bom? Então, todo o caminho da Joaninha vai ter cálculos de adição e subtração simples, tá certo? Combinado? Então, chegando aqui, vocês irão fazer a questão 8. Todos os cálculos aqui são de somar, são de mais. Que coisa boa! Lembrando que aqui nós sempre começamos um cálculo pelos números de trás, pela familhinha da unidade.
unidade, tá bom? Nós temos aqui, ó, vou até mostrar para vocês. Coloquei aqui o D, que representa o grupinho das dezenas, os números da frente, e coloquei o U, que representa o número das unidades. Então, eu sempre começo a somar pelos números de trás para frente. Seja somar, turminha, ou seja também subtrair. A gente sempre começa pelos números de trás, tá bom? Pelas unidades. Então, vamos lá. Na casinha das unidades, nós temos aqui 6 mais 2. 6 na cabecinha, 2 na mão. Não precisa voltar para o 1. 6, 7, 8. Somei aqui as unidades. 6 mais 2, 8. Agora, nós vamos somar as dezenas, que são 8 mais 1. Já tenho 8 mentalizado. 8 mais 1, 9. E vou lá e escrevo. Então, turminha, resolvi minha primeira lição. Todos esses cálculos aqui da questão 8 são de mais, são de acrescentar, aumentar quantidades, tá bom? Então, finalizando aí, questões 7 e 8, nós agora vamos para a última página, onde vamos encontrar as questões 9 e 10, para a gente finalizar aí esse momento de atividade de matemática, que eu espero que você esteja gostando. Chegamos aqui na questão número 9, ó, a última página da nossa atividade diagnóstica. Então, vamos lá. Número 9. Agora você irá resolver as subtrações abaixo. Subtrair é o quê? Diminuir, é tirar. Tá bom? Então, os cálculos aqui da questão número 9 são cálculos de menos, de tirar. E assim como na adição, a gente sempre começa pela familhinha das unidades, tá bom? De trás para frente. Aqui vocês vão ter 8 subtraçõezinhas. Sempre começando pela casinha das unidades, tá bom? 2 menos 1. Você, criança, tinha 2 maçãs e lanchou uma. Sobraram quantas? Uma, né? Então, já resolvi aqui a casinha da unidade. Tá bom? A Prolaís tinha 9 livros sem ler. Já leu 3. Quantos livros sobraram? 9 menos 3. 1, 2, 3. Me sobraram 6. Turminha, vocês podem calcular mentalmente, podem utilizar os dedinhos, é normal essa fase, tá bom? Que é desse jeito, utilizando essas estratégias, que a gente vai aprender a fazer o cálculo mental, tá bom? Podem usar tracinhos também para resolver. Mas a gente sempre tem que memorizar isso, que a gente sempre começa pelas unidades, pela família de trás, tá bom? Então, aqui eu descobri que 92 menos 31 é igual a 61. Eu subtraí por etapas. Primeiro fui pelas unidades e depois fui para a dezena. Então, todos esses cálculos aqui são de subtração, são de menos, de tirar, tá bom? E para a gente finalizar, nós temos aí a questão de número 10. Lembram daqueles sinaizinhos que parecem a boquinha do jacaré? Lembram? Eu tenho certeza que você lembra. Maior que, abertura virado para frente, e menor que. Tá bom? Nós vamos utilizar esses sinais aqui na questão 10 para comparar os números. E também o sinalzinho de igual, porque aqui vocês vão encontrar uma situação que tem 2 números iguais. Então, a gente coloca o sinalzinho de igual, tá bom? Então, vocês vão utilizar aí na questão 10 os sinais maior que, menor que e igual para comparar esses números, tá bom? A dica que a Pro dá é: a abertura do sinal maior que ou menor que sempre vai ficar virado para o número maior, tá bom? Eu tenho aqui a situação 89 e 98. O 89 comparado ao 98 é maior, menor ou igual? Igual a gente já sabe que não é.
Então, se eu comparo 89 ao 98, eu sei que ele é menor que 98. Tcharam! Estão vendo que a abertura sempre vai ficar virado para o número maior? Tá bom? Vou fazer aqui outra situação. Eu tenho o 85 e o 42. O 85 comparado ao 45, ele é maior, mais forte ou ele é menor? Isso mesmo, ele é maior. Então, 85 é maior que 42. Então, é essa a dica que é para dar, meus amores. A abertura dos sinais maior que ou menor que sempre vai ficar virado para o número de maior valor. Tá bom? Então, finalizamos aqui nossa atividade de hoje de matemática, tá bom? 1000 beijinhos, a Pro ama cada um de vocês. Tchau, tchau. A gente se vê.